Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o Fernando, assessor de investimentos pelo Grupo XP, através do escritório Cashwise. E vamos lá, mais uma análise aqui do Fundo Imobiliário GGRC11. Fundo imobiliário aí que tem um portfólio bem diversificado. Ele atua, maior parte dele como galpões logísticos, mas tem galpões industriais também. E alguns galpões híbridos, né, que atuam nas duas frentes aí. Aqui no site deles a gente já pode ver algumas imagens, né, de alguns galpões que tem aí espalhados pelo Brasil. Então a gente vamos direto ao ponto aqui, entrando no relatório da gestão referente a março, né? Vamos analisar se é um fundo bom, se não é, e se vale a pena aí a questão do investimento, né? Não sei se você já possui fundos de papel na sua carteira ou fundos de tijolo. Esse é um fundo de tijolo, tá? Então é mais um fundo aí que no longo prazo vai trazer um crescimento aí no valor da cota de acordo com a valorização dos seus imóveis. Então aqui, nas primeiras páginas ele já coloca, né, que ele é um fundo que ele tem por objetivo realizar investimentos em imóveis comerciais. Então ele compra imóveis e ele aluga esses imóveis. Alguns imóveis ele vende, né, quando entende que o valor do imóvel está um valor legal para venda e ele não está alugado, né, ele pode vender aquele imóvel, ou mesmo estando alugado, ele pode vender e repassar o contrato do aluguel para o comprador e tirar o lucro da venda do ativo. Então aqui tem alguns dados, né, valor da cota, valor patrimonial da cota 11,22, tem distribuído um yield bem legal, né, que esses fundos eles distribuem mensalmente, ele tem distribuído aí 10 centavos por cota, né, então está dando um yield de mais de 1% ao mês, né, muito legal. Esse 1% é referente ao valor de mercado da cota que a gente vai olhar, tá, pessoal? E aqui eles colocam, né, alguns canais do YouTube que fazem vídeos sobre o ativo, né? Um dos canais que eu gosto bastante é o do Lucas FI, acho muito legal, mas tem outros bem legal. A própria gestora, as Agros, ela faz um vídeo mensal também da carteira, então vale a pena conferir, tá? Aqui a gente já entra nos comentários, né? Eles colocam então que foi distribuído nesse último mês de fevereiro, fechamento do referente a março, na verdade, né? Foi distribuído 10 centavos por cota, um yield aí de 1,01%, como a gente tinha falado, né? Mais de 1% ao mês, considerando que a cota está a 9,86 centavos aí como uma média nos últimos dias. A quantidade de cotas negociadas é uma boa quantidade de cotas, significa que a cota tem liquidez. Liquidez é legal porque quando a gente quer comprar um ativo, a gente acha cotistas vendendo, quando a gente quer sair do ativo, a gente acha cotistas que estão comprando. Então, a liquidez é muito importante por conta disso. E até por isso a gente não costuma recomendar mercado secundário, né? Porque mercado secundário não tem liquidez. Até existe fundos imobiliários em mercado secundário, mas é mais difícil, né, de comprar, de vender. Então, a liquidez é um bom sinal para o ativo. Então, continuando aqui, ele declarou um fato relevante aí recentemente. Ele está adquirindo alguns imóveis da Helg, né? Aqui tem algumas imagens dos imóveis. Então, um fica lá em Cotia, em São Paulo, outro em Extrema, Minas Gerais, outro em Queimados, no Rio de Janeiro. Tem mais um aqui, também em Minas Gerais, em Contagem. Aqui está falando sobre a renovação da Magna, da Ambev. A gente vai olhar aqui que a Ambev ainda é o inquilino aí, né, com mais relevância no portfólio da GGRC11. Então isso a gente tem que ficar de olho também, né, porque a gente não quer fundos alavancados e nem fundos que tenham muita concentração aí no inquilino, né, em poucos inquilinos. Então, o fundo ele ainda está com mais de 10% na Ambev, mas com o tempo ele vem diversificando e reduzindo esse percentual. Então, aqui o valor das novas cotas, depois dessas aquisições, né, 11,29. Então, vai crescer aí 9 centavos por cota, né, de acordo com o que a gente viu lá no início, que era 11,20, né, o valor. Aqui algumas obras em andamento.
O portfólio, ele demanda, né, manutenções, correções, melhorias no portfólio, nos ativos. Isso, no longo prazo, traz valorização. E também a questão da vacância, né? O imóvel que está bem conservado, dificilmente o inquilino vai querer mudar, vai querer sair, desde que esteja ali num preço legal de locação, né? A gente vai olhar isso aqui também. Aqui no relatório tem algum campo, tem um campo de perguntas e respostas, acho bem legal também para quem puder olhar. A distribuição, né, dos resultados. Então a gente vem aí próximo de 10 centavos por cota aí nos últimos meses. Aqui é uma comparação do fundo com o IFIX. O fundo é essa linha verde, né? Verde água. O IFIX é essa linha roxa, então ele está acima do IFIX. O CDI é essa linha cinza, né? E a inflação é essa linha meio amarelada, esverdeada. Então a gente está aí com uma performance acima do IFIX, quase próximo ali do CDI, e acima da inflação também. Aqui é o comparativo entre todos eles, né? Então a gente vê que o valor da cota ele caiu, ele está bom para comprar, né? E se for considerar os rendimentos, né, que é os pagamentos mensais ali dos dividendos, então ele tem uma rentabilidade aí de quase 80% aí desde o início do fundo, né? Muito legal. Aqui o volume mensal e a cota do fechamento. Então a cota ele tem uma valorização ali durante um ciclo, depois nesse ciclo de taxa alta de juros, né, Selic aí de mais de 14%. Então os imóveis eles perdem um pouco de liquidez e por conta disso a cota desvaloriza um pouco, né? Ela chegou a bater 9,35. Eu lembro de dias que eu cheguei a ver ela 9,20, 9, quase batendo R$ 9 ali, mas já está recuperando, mas ainda assim num preço muito abaixo do valor patrimonial. Aqui a gente vê a distribuição dos ativos. Então a receita aí ela está em 16% da Ambev, 15% da Americanas, mas a gente tem um projetado aqui onde vai reduzir, né? De 16% para 13% e de 15% para 13% da Americanas. Então a tendência é reduzir para não ficar aí muito exposto ao mesmo inquilino, né? Aqui alguns números, né? A gente tem um passivo aí, tem os imóveis e aqui um detalhamento, né, do passivo que tem os CRIs, IPCA mais 9, IPCA mais 6, mais 7. É um pouco puxado esse valor aqui, tá? Mas hoje a gente tá vendo aí títulos atrelados ao IPCA que está pagando IPCA mais 9, IPCA mais 10. Então esse spread, essa diferença aí, os fundos eles têm acesso, né, a pegar para fazer o caixa alguns ativos que estão pagando mais do que esse valor aqui no momento atual de mercado. Aqui o saldo devedor, então nos próximos 5 anos aí é a maior dívida do fundo, né, sendo 2025 a maior. Então essa dívida ela está caindo aí com o tempo. É claro que se o ativo ele resolve, a gestora, né, resolve comprar ativos e essa dívida ela pode ser aumentada, né, de acordo com os imóveis que eles comprarem, e bem como se fizer venda também, esse valor da dívida pode ser abatido, né, com o valor da venda dos imóveis. Então aqui acho bem legal essa projeção que mostra os cotistas por estado, né, a maior concentração aqui em São Paulo, né, o ciclo motor aí do Brasil, né, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro e os outros estados aí com uma relevância muito pequena, de 1% aí, nem 1% em alguns, a não ser na região sul, que é bem, tem bastante, uma concentraçãozinha aqui, né, maior do que nos outros estados de Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Aqui um cronograma de reajuste de aluguel, por região também, indicadores de mercado, o aluguel do portfólio, né, que é essa linha azul, está abaixo do valor cobrado pelo mercado, né, então isso é um ponto positivo também. E aqui algumas imagens e detalhes sobre os fundos, os ativos do fundo, né, o portfólio em si. Então a gente tem aí esses 4 aqui, praticamente todos da Ambev, mesmo que em estados diferentes, né, em cidades diferentes, Americanas, e vem aqui Hering, Suzano, Todimo, Santa Cruz, Supermarket, Pirituba, esses aqui ele anunciou recentemente a intenção de venda,
e alguns outros aqui, Colovan, Camargo, Copobras, são empresas aí que alugam esses galpões, né? Que no caso são imóveis industriais. E aqui os híbridos, né? São empresas que alugam aí tanto para locação visando produção de algum bem, uma linha de montagem ou mesmo um centro de distribuição. Aqui a localização dos imóveis por estado. Então aqui região sudeste, né, a maior concentração. Depois vem a região sul, região oeste, centro-oeste e nordeste. Beleza, pessoal? Então esse era o objetivo do vídeo, né? Mostrar aqui sobre o GGRC11. Na minha opinião, um bom ativo para ter na carteira. Claro que depende do objetivo, né? A gente não recomenda esse investimento, nem nenhum outro. A gente está aqui para mostrar o conteúdo, para agregar no seu conhecimento, para você decidir se vale a pena colocar ou não na sua carteira. Eu particularmente gosto desse fundo, tenho um percentual ali na carteira, não concentrar, né? A gente nunca deve concentrar em nenhum ativo, mas dentro dos fundos imobiliários ali de tijolo, acredito que vale a pena ter na carteira para quem gosta e quem tem interesse no fundo, tá? Então é isso, pessoal. A gente parte aqui para outros vídeos aí em breve. Demorei para lançar aí esse vídeo, né? A gente demorou um pouquinho para gravar, mas em breve a gente traz mais conteúdos para vocês. Deixa o like aí, deixa o comentário, qual ativo que você quer ver, se você gostou do vídeo também, se você tem ou não na carteira, o que que você achou. Deixa o comentário aí para a gente poder também melhorar o nosso conteúdo e trazer sempre coisas novas aqui para vocês. Tá joia, pessoal? Um abraço, hein? E até o próximo vídeo.